Bem-vindos ao Bluecast, o podcast que conecta empresários com ideias transformadoras. E hoje eu estou falando aqui com o Rodrigo Calegari, um empresário, mentor, criador do Método PIR, e hoje é nosso convidado aqui para falarmos de negócios. Bem-vindo, meu amigo Rodrigo Calegari. Muito obrigado, meu brother. Satisfação imensa estar aqui com você, gravando o primeiro episódio do Bluecast. Parabéns, obrigado também pelo convite, parabéns pela iniciativa. Te desejo muito sucesso e vida longa aí. Muito obrigado. E eu acho que antes de tudo nós começarmos a falar de outra coisa. Maceió. Nossa! Viagem para Maceió. 18 dias de descanso. 18 dias juntos. Me diz aí o que mais que impactou você nessa viagem. Eu acredito que ter conseguido ficar 18 dias fora de casa, acho que foi a coisa que mais me impactou. Sério? O lugar é maravilhoso, o espaço muito bom, nós fomos muito bem recebidos. Verdade. Lá em Paripoeira, foi muito bom os passeios, visitar, por exemplo, uma das coisas que me chamou bastante a atenção é as piscinas naturais, que fala? Piscinas Naturais São Miguel dos Milagres. Piscinas Naturais São Miguel dos Milagres, foi incrível, mas eu consegui ficar 18 dias fora do meu negócio. É a primeira vez, eu trabalho desde os 11 anos de idade. Que legal. É a primeira vez que eu tiro uma férias tão longa e foi muito boa e eu farei novamente. Agora tem uma coisa interessante sobre Maceió. Pedal. O que isso te lembra? Foi bem pra caramba, pedalei 26 quilômetros, 26,7 quilômetros. Eu tenho comprovado essa pedalada no meu Instagram. E a de 40? Eu tenho uma de 40 quilômetros, gente, não conseguiu. Nós fomos, a de 40 não deu. Saímos uma distância 20 quilômetros pra ir, era 20 pra voltar. Quando faltavam uns 12 quilômetros mais ou menos pra chegar. Acho que 10, né? Me ajuda aí. 10 quilômetros. Para chegar no destino, ele deu com a mão pro carro que nos apoiava e falou: leva a bicicleta no carro que eu vou de carona. Não, foi cansativo. Legal. Mas eu descobri uma coisa, né? Te conheço, a gente tem andado junto e perto, né? Há algum tempo. Descobri que você pedala bem, parabéns também, viu? Não, foram 40 quilômetros. Eu acho que você estava disputando comigo, por isso que eu deixei você. Vou contar agora, eu já estava aguentando mais, mas eu falei, não entrego, não vou. Se ele não parar, não para. Aí como você parou, eu falei, eu tenho que caminhar mais um pouquinho, mas já estava perto, aí agora eu vou terminar. Pra mim não deu, pra mim não deu. Não, mas legal, depois nós tentamos mais uma vez. Aí deu 27,3, se eu não me engano. Alguma coisa assim. E aí mesmo assim eu não conseguiu chegar no destino que era... Que era de novo 40, né? Deus me livre. 40 quilômetros eu não vou mais não, nunca mais. Não dá, mas foi muito surreal. Essa viagem foi muito bom para as nossas famílias, até para os nossos momentos de descontrair com a família. Para mim foi inovador, né? Como eu disse, assim, renovador também. Eu voltei muito mais veloz, mais calmo. Eu acho que todo mundo precisa de férias, né? Eu sempre fui a favor das férias, eu tiro férias há muito tempo. Eu não sou aquele cara de nunca tirei férias. Eu sempre paro 7 dias, 6 dias, 5 dias, mas dessa vez foi incrível, foi muito melhor. Legal. Você comentou assim que ficou 18 dias fora do negócio. Mas o empresário em si, ainda que ele saia para viajar, que nem nós andamos em vários lugares e tudo, mas sempre surgia na mesa conversa de negócios, tanto que nós conhecemos pessoas ali para fazer novos negócios, né? Acho que o negócio nunca deixa a gente, mesmo que a gente tenha. Eu falo muito isso sobre vendas, né? Acho que o vendedor é aquele cara que trabalha 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. O empresário é a mesma coisa, né? Porque primeiro que a maioria dos empresários, como eu, por exemplo, você, eu sei também, nós somos apaixonados pelo que a gente faz, né? Então, quando você gosta muito do que você faz, não é um problema falar disso. Acho que as pessoas às vezes estão infelizes com aquilo que elas fazem, tá? Então elas acabam não querendo falar. Mas é como médico. Eu tenho um amigo médico, por exemplo, que ele fala o tempo todo sobre a medicina. Às vezes alguém que é policial. Quem tem paixão pelo que faz não consegue ficar sem falar. Não consegue. Na mesa que senta, sempre o assunto tem um surge. E novos negócios, né? Que nós oportunidade. Tá criando um parceiro, uma oportunidade lá do lado. Tanto que foi gerada uma oportunidade lá, nós voltamos, fizemos a reunião com o empresário já tem possibilidade de conexão. E é isso, também você está de folga, mas você está de férias, né? Mas não deixar essa oportunidade passar. Eu acho que a oportunidade é um cavalo selado que sempre passa, não pode perder. Se você perder a chance, talvez ela não volte. Talvez ela não volte uma segunda. Mas quando você aproveita aquele cavalo selado que passou, sempre mais para frente aparecem outros cavalos, né? Então você sai daquele ponto que você está estagnado e vai andando. Então eu confesso para você que foi a melhor viagem da minha vida.
Até nós fazemos a próxima, que já tá no... Já está. Já tá no Vai falar título. onde é ou não? Não. Segredo. Segredo, deixa segredo pra saber onde que nós vamos. Mas acompanhe, vocês vão saber pra onde nós vamos. É Vamos que o trabalho, você falando de empresário, né? O trabalho, ele dignifica uma pessoa, né? Ele traz a dignidade, porque é a renda da pessoa. Eu ouço muitas pessoas falarem que vai pra guerra, vai trabalhar, tô indo pra guerra, vou pra labuta, amanhã é dia de branco, amanhã é dia de não sei o que lá, amanhã... E tudo isso é uma falácia, na verdade. No fundo, nós estamos indo buscar uma receita para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, eu não consigo ver uma casa bem estruturada sem trabalho. Eu acho que se falta o trabalho, eu passei por isso na minha infância. A minha casa, meu pai, de tempo em tempo, ele ficava sem trabalho. Eu nunca fui mandado embora. Não sei o que é isso, nunca fui. Mas o meu pai, ele ficou desempregado muitas das vezes. E eu sei exatamente qual é a consequência que uma casa tem quando não se tem receita. Então, eu amo trabalhar, amo fazer o que eu faço. E fazer o que a gente faz é muito bom. Dentro de toda essa experiência, você poderia incluir algum aprendizado que você teve nessa viagem? Tanto para a família quanto para o negócio? Tempo de qualidade. Acho que a minha mulher, minha esposa, ela me cobra bastante isso, assim. A questão do tempo de qualidade. E eu acho que uma das coisas que ficou marcada é que eu preciso dedicar mais tempo com a minha família mesmo. Mais tempo de qualidade. O tempo eu dedico, né? Vou sair daqui, vou para casa, a gente janta junto, almoça junto, mas é sempre muito rápido, tudo muito dinâmico. E eu acredito que uma lição que ficou é que eu preciso dedicar mais tempo com a minha família, aproveitar mais os momentos. Eu acredito que isso, todos nós empresários, nós temos esse insight, às vezes precisa aproveitar mais. Não conseguimos, às vezes. Eu passei por isso porque nós temos clientes em comuns, como alguns clientes, então muitas das vezes a gente sai tarde do cliente, ainda para jantar e tudo. Muitas das vezes sai 6 horas da manhã de casa e chega meia-noite, 11h30 da noite. E isso tem impactado muito, porque assim, nem sempre as esposas, filhas, família em si tá acostumada com isso, porque geralmente vem naquele regime tipo 6 horas, 7 horas tá em casa. E quando começa a mudar essa aceleração acontecer, o impacto é gigante dentro da família, já começa aquela cobrança. Então eu precisei também ter esse cuidado. Chegou uma hora que minha esposa falou, e aí? Que nem diz você, eu chegava em casa, já ela falava, e aí, beleza? Cheguei em casa, o cachorro rosnando, né? Caraca, esse cachorro tá rosnando pra mim. Quem é isso? Então isso... A esposa fala, e aí, mano, beleza? É bem isso. Então, diante disso eu também tive que aprender a criar essas oportunidades de estar mais tempo com a família. Então, sentei lá e falei, vamos fazer o seguinte, no sábado a gente procura estar mais próximo, fazer alguma coisa junto. Eu acho que isso foi sensacional para Eu acho que a gente precisa aprender a equilibrar os pratos, né? Acho que tudo em excesso não faz bem. Embora, assim, são várias pontas, né? Que a gente não pode deixar solta. Quando você empreende, as suas responsabilidades, o peso, né, da responsabilidade daquele processo, as pessoas que trabalham com a gente, os fornecedores, os parceiros. Quando você empreende, você tem muitas pessoas que dependem do seu resultado. Por mais que você divide com o time, que você passa a responsabilidade para todo mundo, eu falo muito sobre isso, né? O peso da CLT das pessoas nas nossas costas, os contratos de parceiro, os contratos de prestador de serviço. Então você acaba tendo que fazer a mais mesmo, né? Então eu sempre acredito que o empresário ele precisa fazer a mais para que ele também consiga viver o extraordinário. Então fazer a mais faz parte do processo do empreendedorismo, mas nós precisamos aprender a equilibrar bem os pratos. Eu acho que talvez uma dica que eu peguei lá e um insight que eu tive é que assim, na hora que eu estiver com a minha família, eu estou com a minha família, meu. Porque muitas das vezes, por conta da tecnologia, o celular, tudo isso, nós fazemos com que as pessoas que estão perto fiquem longe e as pessoas que estão longe, elas acabam ficando perto. Então acho que esse talvez seja o maior insight que eu tive lá. Que legal. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, boa. Marca essa, tempo de qualidade. Precisamos ter isso com as nossas famílias também. É isso aí. Porque afinal são mais importantes para nós. Famílias, amigos, né? Isso é uma coisa que é importante nós termos. Muito bom. Gente, o Rodrigo, ele é, como eu disse, um mentor, ele é um empresário e ele organiza eventos incríveis, como Acelera, Jantar de Negócios e alguns outros eventos, Decolar, enfim. E nesses eventos de networking, foi onde tudo isso que está acontecendo começou dentro de um Foi lá evento. que nós nos conhecemos, né? Que nós se aproximamos, né? Nós tínhamos um oi, tudo bem, era só algo... Mas eu não sabia quem era você. Na verdade, eu não sabia quem era você.
Foi uma pessoa que nos conectou. Foi. E aí eu liguei pra você, ou você ligou pra mim, alguma coisa assim. Nós nos falamos e nos vimos no evento. Então eu não me lembro. Eu lembro que você entrou numa live que eu tava fazendo e falando sobre cartões. Foi o nosso primeiro contato mais próximo. Boa. Eu tava falando sobre milhas, viajar, estratégias de cartão de crédito e tal. Eu lembro que você falou, caraca, preciso falar disso daí, saber disso daí. E aí você me chamou, eu vim no seu escritório. Você falou, como funciona esse negócio? Nós vamos falar sobre milhas. O que é pontos? Verdade. O que é milhas? Eu falei, Verdade. cara, pontos e milhas são benefícios, tem como você fazer viagens, E aí nisso você trocava seus pontos por... Que judiação de mim. Ele faz isso pra judiar de mim, pra me lembrar sempre do tamanho da cagada que eu fazia. Eu falei pra ele, o que você faz com pontos? Pra que serve os pontos? Liquidificador. Troca liquidificador, eu jogo um pouquinho lá. Aspirador de pó. Minha esposa ama quando eu faço isso. Falei, cara, não troca seus pontos e milhas por isso. Por quê? Que vergonha. Se você trocar seus pontos e milhas por produtos, você tá pagando 2, 3 produtos. Cara, isso dá pra você fazer uma viagem. Então, nosso primeiro encontro foi nisso. E deu, hein? E deu. Nossa, nós acabamos de fazer a viagem. Gente, acabou de fazer a primeira viagem agora usando nas milhas. Foi incrível. Né? Então, assim, já estamos programando a próxima, fazendo estratégia, comprando os pontos, transformando tudo. Então, assim, as próximas por mim vai ser em milhas. Então, quando nós chegamos, acho que foi o primeiro contato mais próximo, que eu te mostrei esse mundo. Você tinha uma viagem em mente e eu te mostrei que dava para você fazer essa viagem bem mais barato. Com 20%, acho, 25% de custo mesmo, de investimento na viagem que eu tinha planejado. E você falou, caraca, eu preciso saber disso. E aí foi onde a gente se aproximou. Hoje eu sei um pouquinho, viu? Não sabe. Hoje pelo menos ele não troca por produtos. Hoje pelo menos os produtos ele não troca. Deus me livre, nunca mais. Agora já é sempre para próximas viagens. E nesse evento de network, o Acelera, eu fui pro Acelera, fui pro Business Day, aí a nossa amizade, né, se afundilou, nós se conectamos mesmo. Então nossas famílias se conheceram e hoje gerou uma grande amizade, tanto que nós acabamos de passar 18 dias em Maceió. E gerou um amor, mas E amanhã nós estamos na pizza. E amanhã nós estamos comendo pizza. Não, top. E pizza. Falando nisso em pizza, quem vai ser nosso convidado amanhã é um alagoano. E o cara nunca comeu pizzas boas aqui em São Paulo. Né? Então ele falou assim que ele quer comer pizzas boas. No sábado nós tivemos a oportunidade de comer uma pizza. Ele não sentiu muito assim. Fiz quinta não. Quinta-feira nós vamos comer uma pizza. Você vai ver o que é bom. Sensacional. Então amanhã nós vamos estar comendo mais uma vez pizza e mostrar pra esse alagoano que paulista pelo menos pizza sabe fazer melhor que Alagoas. Alagoano, perdoa aí, tá? Mas voltando ao assunto network, ele é essencial. Né? Nesses eventos tudo começou trazendo aqui, começou a Danilo Teles, consultoria financeira. Ali dentro foi onde eu fiz network, conheci amigos, fiz amigos lá dentro que se formaram, acabaram sendo clientes. E hoje temos amigos e tudo isso dentro do evento de network. Então, dentro de tudo isso, eu acredito que assim, a importância de você construir uma rede sólida dentro dos network, de amigos, de clientes, é essencial para a nossa vida. E diante disso, você acredita que o network para o empresário crescer, para o empresário alavancar os seus negócios, você acredita que a rede de network ela é essencial? Não, eu acredito que não tem outro caminho, inclusive. Eu acho que o caminho mais rápido, mais transformador, mais acelerador é o network. Eu, por exemplo, das empresas, da minha empresa, a empresa que eu sou sócio, as operações que eu faço, são todas criadas através de network. Eu fico olhando muitas das vezes, eu não tenho um cliente na minha base de cliente, que não veio através do network. Por exemplo, a minha operação ela não se dá pelas vendas das redes sociais. Eu não tenho um produto que eu vendo nas redes sociais. Então, assim, não é que eu acredito que é muito bom fazer network, é que eu não acredito em outra ferramenta a não ser o network. A conexão, a reciprocidade, é você ser interessante, não interesseiro. Exatamente. É você respeitar, na verdade, o seu outro parceiro. Não se conectar com as pessoas por interesse, mas se conectar para poder ajudá-las também. Ser interessante. E as coisas acontecem. É isso aí. Eu acredito que haja outra coisa, outro caminho, outro formato. Eu não acredito que não seja um network. Cara, para mim não vejo outro caminho. E tá aqui um exemplo vivo disso, né? Um exemplo real. E você sabe que assim, quando eu montei minha empresa, eu tinha algumas pessoas que caminhavam comigo, né? E essas pessoas que caminhavam comigo, algumas delas, ou quase todas elas, tinham empresas e tal.
Quando eu montei a minha empresa, as pessoas se afastaram, e é natural, você Sim. passou por isso também, você sabe. Toda vez que você começa a melhorar, ou o seu comportamento melhora, algumas pessoas têm muita dificuldade em continuar perto de você, em reconhecer aquilo que você vem se transformando e tal. E aí com isso, eu digo assim, eu não fiz negócios com os meus amigos, mas eu fiz grandes amigos nos negócios, cara. Exatamente. Como você, por exemplo, uma pessoa extraordinária que eu tive a oportunidade de conhecer através dos negócios. Sem ser você e eu também, sem ser uma pessoa interesseira, mas sendo alguém interessante. Você tinha algo que era muito importante para mim, que era o fato das milhas. Eu nem sei quantas viagens eu deixei de fazer nas milhas. Não. Eu já tenho outra viagem. Deixa pra lá. Eu já tenho outra viagem praticamente, já concluída nas milhas. E através e também tudo aquilo que se transformou a sua vida pode se conectar comigo também. Exatamente. Né? E isso é recíproco, da mesma forma que para você foi o divisor de águas, para mim também foi. Então não vejo outro caminho no seu network, a não ser você estar nos eventos, você se conectar com pessoas, falar com pessoas, ajudar pessoas, mover pessoas. Eu não consigo ver outra coisa. Quantos anos tem a sua empresa? 6 anos. 6 anos que você vem acelerando, fazendo as empresas decolarem. Em janeiro de 2019 eu decidi abrir, daí já fui abrindo, tal, fazendo toda a operação, alugando sala, mas eu era diretor numa empresa, eu tinha status de diretor numa empresa, né? E eu era gerente geral, com status de diretor, e eles me pediram um período para eu sair. E aí eu dei, acho que foi 1 ano, mas acabou quando deu 8 meses, em agosto, eles falaram, tá ok, vamos tocar daqui. E aí eu segui para dentro do escritório full time em agosto de 2019, mas a empresa ela foi aberta em janeiro de 2019, então se completaram 6 anos de aceleração. Que legal. Você tem uma média de quantas pessoas já passou hoje pela sua vida assim, nessas empresas? Devem ter sido milhares. Pô, eu não tenho, cara. Assim, que legal. Eu não tenho. A gente, assim, tem um número que a gente conta de pessoas treinadas diretamente, são mais de 8.300. Mais de 8.300 pessoas treinadas diretamente, assim, Agora, a gente tem transformado e impactado muitas vidas, né? E, por exemplo, negócios, muitas das vezes, eu tenho hoje uma operação no interior de São Paulo, que lá nós temos 40 famílias, né? 40 pessoas, tem 40 pessoas, deve ter mais ou menos lá umas 30 famílias. É a nossa gestão que impacta aquelas famílias. Então, quando a gente fala impactar, abrange muito, né? É intangível. É intangível, exato. Não tem como você mensurar isso, porque impactar, se a gente olhar para uns posts que nós fizemos às vezes na rede social, 13 mil pessoas viu. Então, 200 mil pessoas. 200 mil. Você tem um post que botou 200 mil nas redes sociais. Então, assim, não dá para dizer o quanto nós impactamos, porque talvez aquele insight que aquela pessoa pegou mudou a vida dela, mas ela não voltou para dizer, aquilo lá mudou. Agora, que a gente acompanha, assim, muitos vendedores, né? Tem vários cases de sucesso de pessoas que voltam. Fala, cara, sua dica, o seu formato, a forma como você fez a gestão. Empresários que dizem, cara, graças à forma como você trouxe a visão do departamento comercial, nossa empresa decolou. Você tem um cliente, por exemplo, eu já atendi ele, né? E ele fala, pô, o Calegari transformou a DMS, por exemplo, o Lúcio fala isso abertamente, né? O Calegari transformou minha visão quando se diz respeito a vendas e tal. Então, assim, são muitas pessoas, graças a Deus, eu espero ficar velhinho fazendo isso. Não, a gente ama o que a gente faz, quer seguir, não quer pensar em aposentar, né? Nem pensar, mas para com isso aí. Temos muito para fazer. 2 coisas que eu não quero mais saber. Trocar milhas por batedeira e aposentar. Não, nunca mais fazendo isso. Parei disso aí. Nós somos falando de exemplos reais, eu sou um exemplo real desse network, né? Nós acabamos de contar a trajetória para acontecer. Começou a Danilo Teles, dentro de um evento, o Lúcio, nosso amigo. Então, falando em Lúcio, o Lúcio é patrocinador oficial da caneca, tá? Pela Palas Personalizados. Lúcio, muito obrigado. Palas ficou lindo, hein? Trouxe aqui pra nós ontem as canecas que ia começar hoje o podcast. Ficou top demais. E a minha tem até assinatura. Eu vi. Ficou fora do comum. Top. Muito obrigado, Lúcio. Então, assim, o Lúcio foi um dos primeiros clientes dentro do nosso network que começou. Então, e hoje abriu o leque. A gente tem, graças a Deus, tem muitos outros clientes. E muitas outras oportunidades. Porque assim, exatamente, o nicho abriu, as coisas melhoraram. Então a gente começou a impactar mais empresas, estar próximo de outros eventos, tanto o seu e juntos em alguns outros que nós fomos também, que ajuda muito no networking. Acabei de contar que eu sou um exemplo real, mas você queria trazer mais algum exemplo real de alguma empresa que você passou que foi algo extraordinário? Olha, nesse momento, agora a gente está atendendo uma empresa em São Bernardo do Campo,
E o empresário, no momento que nós chegamos lá, o empresário trocava boleto, né? Fazia troca de adiantamento de recebíveis, muito troca de boleto no banco, pegava dinheiro emprestado com algumas pessoas, fazia operações, explodia o limite. E nós entramos lá em janeiro do ano passado através de uma gestão muito eficaz. A gente foi olhar processo tributário, fomos olhar caixa, fluxo de caixa, que é aquilo que a gente faz de melhor, fluxo de caixa. E quando chegou agora em dezembro agora, em um ano, o empresário tinha dinheiro na conta e não troca mais, não adianta mais duplicata. Então assim, temos dezenas, né, de pessoas que a gente transforma. Não tem, por exemplo, uma empresa que a gente entra para dar uma consultoria, por exemplo, que ela não cresça, né? Isso até hoje a gente não amargou. Da empresa não crescer, é quase impossível ela não crescer, porque você vai nos pontos principais, né? Eu, por exemplo, quando eu vou olhar precificação, vou olhar fluxo de caixa, gestão financeira, vou olhar endividamento da empresa, precificação do produto, gestão de vendas, liderança. A gente aplica o método PEER e aí não tem como a empresa não escalar. Fala um pouco mais do método PEER. O método PEER eu desenvolvi ele aproximadamente desde 2007. Eu comecei a trabalhar com esse método, comecei a perceber e consegui aplicar ele dentro de multinacional também, mas eu comecei a perceber o quanto era importante você fazer a gestão dos processos, olhando claramente para as pessoas, para que aí sim você tenha um resultado. Então eu criei uma metodologia, né, chamada método PEER, que é processo, equipe, e aí sim você tem um resultado. Sim. Fazendo uma gestão eficaz de cada processo, indicadores, os KPIs das empresas, analisando muitos dados. Através dessa geração de dados, a gente olha para o time, né, começa a analisar melhor o time, se a pessoa está no lugar certo, na posição certa, se tem os skills, na verdade, para poder estar sentado naquela cadeira. Até porque a gente tem tipos de pessoas também, né? Que são personalidades, que é aquela estratégia, analista, planejador e executor. É isso aí. Então, se a gente tem um analista numa cadeira de um planejador, você tem um problema. Então, a gente faz a movimentação das cadeiras, não a dança das cadeiras, mas a movimentação das cadeiras. Na grande maioria das vezes, nem substitui, troca de departamento. Estou numa empresa agora fazendo um trabalho que nós fizemos um jobbing lá, rotation, né? Um job rotation. Nós trocamos, pegamos um especialista de uma área, trouxemos para a fábrica, pegamos um rapaz da fábrica porque percebíamos que ele tinha muito mais tomada de decisão naquele departamento, a fábrica deslanchou novamente. Muitas das vezes só mudar as pessoas, só mudar já resolve. Entendendo. E é claro, nós fazemos análise, né? Se precisar demitir, a demissão faz parte do processo de uma empresa. As empresas, os empresários, as pessoas precisam entender que a demissão faz parte do processo. Você precisa, às vezes, demitir sim, analisar, verificar. Mas antes de demitir qualquer pessoa, você precisa entender se você também não colocou a pessoa no lugar errado, né? Você entender hard skills, soft skills, as habilidades comportamentais da pessoa, o perfil comportamental dela. Então, através de uma análise, a gente começa a tomar as decisões e não tem como a empresa não decolar. Não tem como. E quando a gente fala disso, ou seja, então tudo isso envolve o quê? Network, você vai conectar pessoas, vai estar com pessoas, para entender as pessoas. Sim. Né? E quando a gente está falando disso, muitas das vezes as pessoas têm todo mundo já nasce, é constatado isso daí cientificamente, que a primeira emoção que a pessoa tem é o medo. Desde lá no ventre da barriga da mãe, a primeira emoção que ela tem é medo. Sim. Muitas das vezes esse medo vai perseguindo a pessoa. Eu falo que eu era medroso. Para tomada de decisão são traumas. Para tomada de decisão, não vou, vai dar errado. Mas beleza, se der errado, deu errado, a gente corrige a rota. Mas todo mundo trava nisso. E às vezes ficam buscando sempre uma oportunidade, buscando entender, vale a pena ir para o network, não vale a pena ir para o network. Que dica que você daria para essas pessoas saírem da zona de conforto dela? Primeiro saírem. Esse é o primeiro passo. Ou seja, não, vai com medo mesmo. Vai com medo. Não tem, você não tem opção de não ir com medo. Né? Tem opção. Eu tenho alguns medos. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Eu vou deixar de andar de avião com medo de altura? E, gente, tem medo de barata. Medo de altura. O cara suava no avião. Eu viajar, aí eu fui com ele. Mas ele suava com medo. Eu não gosto, por exemplo. Eu trabalhei na Hyundai, pode falar, pode concluir o que você fala. Não, mas o engraçado é que ele fica com medo. E assim, ele não fica com medo pra ele. Ele começa a ficar agoniado.
E eu não tenho medo, eu entro no avião, o avião nem decolou, já tô dormindo. E eu fico acordando as pessoas. E ele chegava assim, eu falei, que foi? Tá dormindo? Não tô dormindo. Mas o mais engraçado é que eu ia lá cochilar de novo, ele, Danilo, você tá dormindo? Mas não era, você percebia que assim, ele precisava falar, precisava... Ansiedade. Na hora, enquanto o avião não pousasse, enquanto o avião não pousou, ele não deu aquele... Imagina que eu fiz isso durante 5 anos, viajando pelo Brasil todo, do Iapoque ao Chuí, indo para fora do país e tendo que enfrentar isso. Ou seja, enfrentando seus medos. Se você não fosse com medo mesmo... Como é que eu iria? Como que eu teria trabalhado nas empresas que eu trabalhei como consultor nacional? Como que eu faço para isso acontecer? Então, acho que a primeira coisa, todo mundo tem medo? Legal. Mas a primeira coisa é o desafiar o próprio medo. E chegar nos lugares e entender que as pessoas também que estão lá, elas também têm os medos delas. Você precisa entender que às vezes você não é a única pessoa que está com medo daquela situação. É como um evento de network, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Inclusive, todo mundo está lá com o mesmo objetivo. Talvez não com a mesma intenção. Mas o objetivo de todo mundo é igual. Porque uma coisa é a intenção, outra coisa é o objetivo. Mas todo mundo está lá com o mesmo objetivo. Então, se você tem medo, primeira coisa, desce do medo e vai fazer o que você tem que fazer. Isso por si só já vai te colocar no próximo nível. Legal. E superando esses medos, entendendo, você vai chegar no evento de network, você vai perceber que tem pessoas incríveis lá, querendo também fazer conexão, fazer negócio, falar com pessoas. Então não deixa de ir por conta do medo. Eu tenho um fato de medo para te contar. Como eu tenho medo de altura, não sou um cara ligado à altura, eu fui com a minha família para as cataratas lá para Foz. E quando chegou lá, tem um espaço, alguns chamam de garganta do diabo, tal, tem um espaço numa ponta assim, que você vê uma profundidade gigante lá embaixo. E a minha filha veio e falou assim, pai, nós precisamos andar até o final da passarela lá, para chegar lá o senhor ver lá embaixo. E cara, era a oportunidade que eu tinha de fazer aquilo com a minha filha, de fazer aquilo que ele passei com a minha família naquele lugar, e de não perder a chance, porque eu não sabia se eu iria voltar lá novamente. Então eu peguei na mão da minha filha e falei, filha, pai tem medo, senão eu tô mandando bem devagarzinho. Eu fui bem devagarzinho, fui. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para baixo, eu vi a vista mais linda que eu já tinha visto até então. Então, o medo ele não pode te paralisar, meu. Agora, é importante você ter medo. Se você conhecer uma pessoa também que não tem medo, fique longe dela. É um problema, né? O medo ele é para sobrevivência mesmo, tem que ter medo. Mas você não pode deixar que o medo não permita que você viva o extraordinário. Porque com medo não te deixa você ir ao próximo nível. Talvez o medo te trava nas oportunidades. É isso aí. Então vai com medo mesmo. Então, qual é a dica para quem tem medo de ir no network? Vai no network. Essa é a dica. Vai lá que você vai. Vai, porque você também tem problema. Pessoas lá têm problemas. Tanto no evento seu, né? Nós fizemos uma dinâmica, né? Eu lembro como hoje. Então assim, todo mundo trazia os seus problemas e abria para todo mundo. Meu problema é isso. E no evento todo mundo ali traria algumas soluções para poder falar, isso daí você pode resolver assim, dessa maneira e tal. E a gente percebia nesse movimento também que várias outras pessoas tinham o mesmo problema. Exatamente. Então Você vê que às vezes o seu medo é o meu medo e trava e ninguém fala, não vai. Então a dica é, vai com medo, resolve isso. Até porque não tem solução. Agora, você pode fazer uma terapia, passar com um psicólogo, você tem ferramentas que você pode usar, né? Pode utilizar, que eu particularmente tenho por exemplo, que eu acho incrível, que é o coaching, o Paulo Vieira. Você pode fazer sessões de coaching com um especialista, com alguém que tem resultado, mas no fundo, você vai ter que resolver essa parada. Então se vai com medo, vai com medo mesmo. Legal, então só essa dica já valeu a pena demais. Eu falo isso porque eu fui com medo. Rodrigo lembra, faz isso, ele me dava uns gritos. Eu não vou falar mais pra você, não. Não fala mais. Mas é por quê? O cara, você quer um mentor? Eu falei, quero. Então beleza, você é seu mentor. Mas tinha hora que ele me ligava, mas ele quebrava no meio. Aí o Rodrigo, vai com calma também. Não, tem que ser isso, faz isso que vai dar certo. E deu certo, graças a Deus. Esse ano nós fizemos o Reband da marca, vem crescendo. Tem a nossa equipe que tá aqui hoje junto, né? Gente, uma salva de palmas pelo primeiro. Yes! E hoje estamos aqui primeiro. Muitas coisas estão vindo. De muitos. Nós estamos aí já nas próximas semanas com umas novidades, junto com essa parceria surreal. Eu falei, um caminho vai ser pra vida, né? Pra vida. Nós temos muita coisa aí. Tanto que também até a parte de milhas, cartões de créditos e tal.
No dia 1/2 nós vamos fazer um evento, um treinamento o dia inteiro, onde vamos falar de estratégias, cartões de créditos, pontos, milhas, como você aprender a acumular pontos, viajar com tudo isso. Então vai ser dia 1/2 em Santo André. Se você é da região, já chama aí, nos procura e com certeza será uma honra receber você lá. Muito bom. Para você não trocar mais... Não. Para você não trocar seus pontos... Vamos lá, para você não trocar seus pontos por panela, por aspirador, dia 1/2 eu vou fazer um treinamento ao vivo o dia inteiro comigo para te ensinar. Eu como mentor, né? E ele sendo meu mentoriado, a gente fala algumas coisas firmes e aí para descontar ele faz isso comigo. Não, só, é que eu guardo os números na cor, não tô brincando. Só vou na nuvem. É interessante isso. Um outro tema que você é sensacional e creio que todo mundo pergunta para você uma coisa: como que eu faço para vender mais? Essa é a Acho que essa pergunta é o que mais te faz. É essa aí, me dá uma dica para eu vender mais, que é a mesma, né? Me dá uma dica. Por quê? Porque você é especialista em vendas, né? Então todo mundo, tanto nas suas caixinhas de pergunta, onde nós estamos, as pessoas sempre falam assim: me dá uma dica para vender mais, como que eu vendo mais? Isso no nosso redor, sempre as pessoas perguntam. E elas sempre se preocupam por uma coisa: vender mais. Quando na verdade vender mais não é lucrar mais. Pode ser um problema, inclusive, vender mais, né? Pode ser um problema que nós temos clientes em comuns que vendendo mais, que uns clientes vendendo mais, ele acaba tendo sérios problemas. Sérios problemas. E isso impacta automaticamente no financeiro. Acho que as duas conversas que se condizem. Por quê? Porque se o cara vende mais, é mais faturamento. Sim. Só que se ele não tem uma precificação, se ele não sabe utilizar, compreender o fluxo de caixa dele, se ele não sabe entender onde o dinheiro dele está indo, acho que isso é um grande problema. Sim. Vender mais não é lucrar mais. Talvez o cara vende menos e ele lucra mais. Com certeza. O que você diria sobre esse assunto? Quando todo mundo te pergunta, o que eu preciso fazer para vender mais? Falando aqui, né, para sua audiência e para esse canal tão fantástico, eu tenho certeza que ele vai ser um grande sucesso a nível nacional e internacional. Falando aqui é o seguinte: as pessoas não deveriam se preocupar em ver. Vou voltar. As pessoas não deveriam se preocupar em vender mais se elas não conhecessem os números delas. Verdade. Não faz sentido nenhum. É que ela olha direto pro faturamento. Ilusório. Não, vendi 200 mil. Putz, eu preciso... Não é ilusório o faturamento. Faturamento é vaidade. Vaidade. Eu conheço um monte de gente que fatura infinitamente mais do que eu e você junto e não consegue ter 10 reais no bolso. Faturamento é literalmente vaidade. Vender, na verdade, é importante e o faturamento é vaidade. O caixa é o rei. Então o que manda é lucratividade. Você precisa ter lucro dentro de uma operação. Então eu aconselharia toda pessoa que quer escalar as vendas a primeiro conhecer margem de lucro, margem de contribuição, lucro real que sobra na última linha, entender de DRE. E se a pessoa não sabe, se você estiver nos ouvindo, com pigarro, cara. Tá uma agulha magrinha aí. Se você tiver... Vou voltar. Se você estiver nos ouvindo e você quer e não sabe como fazer... Está aqui o Danilo que pode te apoiar. Chama o Danilo, né? Vamos deixar depois seu contato aí. Especialista em gestão financeira. Top. Danilo é especialista em gestão financeira e ele vai poder te apoiar. Agora, eu não aconselho ninguém. Isso é um bate-papo nosso aqui, tá bom? Vocês estão levando essa de lambuja. Quando eu entro numa empresa para dar consultoria, a primeira coisa que eu quero identificar é precificação. Às vezes até alguns diretores de algumas empresas falam: pô, você não foi contratado para vender mais? Fui. Mas se eu colocar minha força de vendas aqui, ela vai acontecer. Se você não conhecer o seu número, você vai pro buraco. Então primeiro vamos entender sua precificação, vamos entender margem de lucro, DRE. Então, Danilo, a maior dica que eu posso dar para todo mundo que nos ouve é: não se preocupe em vender mais se você não entender os seus números. Primeiro entenda seus números, depois você se preocupe em vender mais. Quando você fala em entender seus números, as pessoas ficam: entender meus números. Eu sei o quanto que eu faturo, eu sei o quanto que eu pago de despesas, que eu tenho de despesas e o quanto que me sobra. E aí você pergunta: tá, quanto que sobra? Então essas pessoas não sabem o quanto que sobra. Muitas das vezes ela faz aquela conta no papel de pão. A gente descobriu quando o cara não sabe, né? Como é que é? Quando o cara não sabe. Você pergunta pra ele assim: qual que é a margem de lucro líquido sobra pra você? 30%. Falou 30%, o cara não sabe o quanto que ele tem de lucro. Se ele falou 30% é porque ele não sabe. Então assim, se a pessoa não sabe a lucratividade dela, ela precisa primeiro fazer o quê? Peraí, preciso sentar e abrir meus números. É isso aí.
Porque assim, a gente vai classificar as saídas dela. Sim. Então vamos entender onde o dinheiro está indo, entender para onde foi o dinheiro, quanto que entrou, quanto que saiu e aonde saiu. Sim. Porque muitas vezes pequenas saídas, coisas pequenas, vazamentos ali de dinheiro, é onde está indo embora a lucratividade do cara. E a gente olha lá e ele não sabe. E a gente vem, faz aquela análise, o diagnóstico. Quantas empresas a gente pega? O cara tá com um problema de juros, porque o cara paga uma fortuna de juros e não sabe. Muitas empresas. Se eu tô para dizer que a maioria delas, ele acaba entrando no limite e ele nem sabe, ele tá pagando. Ó, e eu quero deixar um recado para você. Presta atenção. Nós não precisamos ser especialistas em tudo que a gente faz. Eu, por exemplo, tenho a Blue Cash, a Blue Peak. Eu, por exemplo, tenho a Blue Peak como meu parceiro, eles que cuidam do meu fluxo financeiro. Então você não precisa ser especialista em tudo. Você pode pedir ajuda, pede socorro, pede para que as pessoas te apoiem. Às vezes você não vai bem em vendas, me chama. Não vai bem no marketing, chama um especialista em marketing. Não vai bem no financeiro, chama um especialista no financeiro. Então eu acho que os empresários, eles acabam tentando fazer na tentativa e erro, sendo que tem pessoas que têm experiências para que possa tirar ele do erro e ir só nas tentativas e acertos. A maioria dos empresários, eles pensam, onde nós andamos, a gente percebe isso, que se colocar uma consultoria, vou colocar uma consultora de vendas aqui, vai ser um custo para mim. Vou colocar uma consultoria financeira aqui para mim, vai ser um custo. E não é isso, porque nós vamos ajudá-lo a enxergar o que ele não está enxergando e mudar a estratégia, mudar a forma. Ninguém que nos contrata nos paga com o dinheiro dele. Todo mundo é a gente que se paga mesmo. A gente acaba se pagando. Nós acabamos nos pagando. Por quê? A gente vai atrás dos clientes, busca, faz isso, faz aquilo. Daqui a pouco a gente olha e fala, a redução que nós trouxemos é 5% de tudo que você trouxe de benefício na sua operação. Então, tem que pedir ajuda, tem que pedir socorro. Todo mundo precisa de ajuda, né? Por exemplo, imagina você enfermo, você está doente. Aí você mesmo fala, não, eu mesmo vou me medicar. Aí você machucou o pé, não é verdade? Machucou o pé, não, deixa que eu mesmo coloco a tala aqui. Bateu o carro, deixa que eu mesmo conserto o carro. Ué, como é que vai fazer? Quem faz tudo acaba não é especialista em nada. E não sendo especialista em nada, como que é? Só problema, anda para trás, né? Se você não é especialista em nada, você tem um grande problema. Você precisa ser um especialista em uma área. E as outras áreas você precisa demandar contratações, consultorias, mentorias, fazer tudo isso daí. Porque quando você traz uma consultoria, vai te ajudar a tomar as decisões. Sim. Acho que o resultado é tomada de decisão. É isso aí. Vai te ajudar na tomada de decisão. E te ajudando, o exemplo, numa consultoria financeira, nós vamos ajudar o quê? Vamos enxergar a sua receita, sim, enxergar as suas despesas, te trazer um dos principais indicadores. Eu, como financeiro, eu diria um dos principais indicadores hoje que o empresário precisa ter quando a gente vem para a linha financeira da empresa é qual que é o faturamento, é um indicador. Sim. Qual que é a margem de contribuição dele, ele precisa enxergar qual que é a margem de contribuição para ele chegar na margem do lucro líquido ali. Qual que é meu lucro líquido? Aí vem as deduções, a gente consegue enxergar tudo isso. Incrível. Mas se você não tem esses indicadores, se não tem algumas coisas, nós vamos falar mais indicadores nas nossas conversas, não é só essa. Esse é o primeiro de muitos, você vai só entrar e não ficar aqui até meia-noite. Mas assim, precisa ter esses indicadores do cara. E isso não é ter indicador para a hora que alguém chega lá para ele e fala assim, quanto que você faturou? Deixa eu ver. Cara, o empresário precisa ter na ponta da língua. Quanto que desde quando você teve na última linha de lucratividade? Eu tive X%. Diariamente ele tem que olhar os dados dele, né? Acho que o empresário, eu faço isso, né? Nas operações que a gente está. Diariamente, análise de dados. Diariamente eu quero saber quanto está meu custo fixo, quanto está meu variável, qual tomada de decisão a gente vai tomar. Se você não tem essas informações, você está tomando decisões pela sua cabeça, imaginando que está fazendo certo. E às vezes você está mexendo onde não era para mexer. Tem um empresário uma história até interessante. Tinha uma empresa que ela estava com um custo alto e o empresário decidiu cortar a refeição. Cortou a refeição, tirou o cafezinho, virou um caos a empresa. Aí contratou a gente para ir lá para poder entender o que estava acontecendo. Uma análise juntamente lá com o time de financeiro e tal. Nós analisamos, nós descobrimos que o problema deles era imposto. Ele tinha um problema crônico, mudou a alíquota do imposto, ele não sabia, 2, 3 anos. Continuou pagando imposto e foi... Ele cobrava, ele achava que ele cobrava, vou dar um exemplo, achando que ele estava cobrando 10%, pagando 10% de imposto, na precificação dele ele colocava 10% de imposto, ele já estava pagando 30%. Então não tinha nenhuma ação que ele fizesse. Aí onde o cara vai mexer? No cafezinho do time, apagar a luz da empresa, ele começa a cuidar de coisas que não é desperdício, que é necessidade. Tira a refeição, faz mudanças que não fazem sentido nenhum. Agora, após você
ter tomado todas as decisões corretas, mexeu aonde tem que ser mexido, e ainda você precisa sangrar mais alguma coisa, é ok você vir para essa operação. Mas os empresários, eles acabam tomando a decisão errada, gera caos dentro da empresa, insatisfação do time, baixa performance, e aí o problema deles só aumenta. Então, se você souber o que você está fazendo, é muito mais fácil. Nós estávamos eu tenho uma empresa, um cliente também, que elas tomaram a mesma medida. A primeira coisa que ele faz é mexer dentro da empresa. Ele esquece que às vezes o problema é ele. E ele vai tomar ações dentro da empresa. Ela foi e fez o quê? Reduziu literalmente isso. Tira vale, tira não sei o quê. No final do ano não queria dar a cesta básica que já vem há 20 anos. Básica não, a cesta de Natal. Sim. Que há 20 anos vem dando essa cesta de Natal. Vamos cortar a cesta de Natal. Eu tinha entrado como financeira 1 mês e meio mais ou menos. Eu falei, não vai tirar a cesta. Não, tem que cortar. Eu falei, não é isso o problema. Dá a cesta pro pessoal, porque você vai desmotivar. Todo mundo já está esperando. Aí você desmotiva e aí, ao invés de você ajudar, você piora o problema. E com toda certeza, se olha só, é um item que você faz uma vez no ano. Então, com toda certeza, não é esse o problema. Você tem uma sangria no seu caixa, você tem um desvio, você pode estar sofrendo um roubo dentro da tua empresa. Exatamente. Você pode estar sofrendo um desvio de matéria-prima, você pode estar acontecendo 1 milhão de coisas. Se você não controla, você não encontra. Controlar os dados. É isso aí. Tem uma frase que eu não lembro quem fala, e você trouxe isso à tona, eu acabei descobrindo, né, conhecendo, que é: em Deus eu confio, no restante traga-me dados. Ou seja, os dados da sua empresa vai falar se ela está indo para o caminho certo ou não, e nós, como consultores, podemos direcionar para você. Se ela estiver indo para o errado, nós vamos corrigir para que ela caia no caminho certo, e se estiver para o certo, nós vamos ajudar para alavancar ainda mais. Nós falamos de avião aqui. Você imagina você entrar dentro do avião e o piloto falar: não sei para que lado que é o aeroporto, vamos tentar chegar em algum lugar. Pô, não vai fazer sentido, né? Você precisa seguir os dados. Aí você não sabe quanto que tem de combustível, a altura que você está, né? A altitude, você não sabe nada. E aí você fala: quem que embarca nesse avião? Ninguém. Então, às vezes você está dentro da sua empresa, você está embarcado dentro da sua empresa e está todo mundo lá em pânico porque não sabe para onde você está indo. Então precisa ter dados. Isso é interessante, você sempre traz isso também, que todo mundo saiba para onde nós estamos indo. O time todo precisa saber, né? As pessoas, primeiro que existem 2 erros crônicos. Primeiro que as empresas contratam pessoas para ajudar. Vou te contratar para você nos ajudar. Não, primeiro você contrata pessoas para resolver o problema. Sim. Não é para ajudar. Uma outra coisa que é o seguinte: se o seu time não sabe para onde você está indo, como que ele vai acompanhar você? Como que ele vai te ajudar? Como que ele vai te alertar e falar assim: ei, Danilo, você está falando que você está indo para lá, mas a direção está vindo para cá, você precisa mudar a rota. Então você precisa compartilhar com o time o que está acontecendo, dar visão do jogo para todo mundo e mostrar para onde você está indo, para que as pessoas possam te apoiar. É verdade. Isso eu aprendi dentro de um evento escolar. E tá aqui o time, tá aqui as meninas que pode dar um grito se não for verdade. Mas o que acontece? Grita, gente, grita. Não, grita não, porque elas gritam, tá mentindo, né? Mas assim, então aqui testemunha porque antes de viajar tudo, nós sentamos aqui, pegamos um dia, desenhamos aqui na nossa lousa tudo, as metas, e direcionei com elas certinho. Falei: a gente está indo para este caminho. Vocês estão comigo? Foi bem claro. Falei: vocês estão comigo? Esse é o caminho que nós estamos indo. Todas elas falaram: beleza, vamos para cima, vamos fazer o negócio acontecer. Então elas sabem para onde a gente está indo e sabem que a gente vai chegar junto. O que acontece, eu vejo isso, né, quando eu entro numa empresa para dar consultoria, eu percebo muito isso. O cara fala assim: não, o pessoal tá desmotivado. Aí você vai lá e fala assim: para onde a empresa está indo? Os caras falam: sei lá. Então, como que uma pessoa vai estar motivada se ela não sabe nem para onde a empresa está indo? Então, acho que dividir as experiências, falar o que está dando certo, quando dá ruim também, tem que como dividir deu também. Gente, deu ruim isso daqui, tem que corrigir a rota. E não tem problema. Agora, você precisa, mas as grandes empresas, elas têm um direcionamento. O pessoal conhece. Um dia um rapaz falou para mim assim: mas a minha empresa é pequena. Mas é quando ela é pequena mesmo que você começa. Que você começa a torcer ele enquanto ele é novo. Depois que se bota velho, ninguém torce mais. Então você precisa, desde o início, formação de cultura, comunicação clara e assertiva, gestão, política de conduta, manual de conduta, missão, visão, valores definidos. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma empresa saudável, e aí você vai conseguir reter talentos também, porque uma pessoa boa não quer trabalhar numa empresa ruim. Às vezes o empresário fala para mim assim: todo mundo que trabalha comigo é ruim. Aí eu sempre falo, né? É porque você é ruim. Se você melhorar, elas melhoram, porque os iguais se atraem. A gente não aceita isso, né? É muito difícil às vezes a gente chegar e falar pro cara: não, o problema é você. Eu adoro falar, né? Se eu identificar, eu falo, né? Porque é importante a pessoa entender que o problema é ela. Às vezes você reclama
de que você espera. Às vezes você espera algo de alguém que você mesmo não faz aquilo pela pessoa. Então acho que é um momento também de todo mundo refletir. Nós estamos passando por um momento muito específico, nós vamos fazer com toda certeza um encontro desse só para falar sobre gestão e liderança, mas a gente está passando por um momento difícil. As pessoas querem saber para onde tem, elas querem informação, porque ela vai no TikTok tem informação, ela vai no Instagram tem informação, ela vai no Kawaii tem informação, ela vai no LinkedIn tem informação, vai no Google tem informação, chega na empresa ela não tem informação, então ela tem um problema. Então está na hora dos empresários começarem a entender a importância de informar também. Exatamente, porque ou seja, senão daqui a pouco o que ela faz? Primeira oportunidade. Vai embora. A pessoa vai embora. E às vezes a gente perde pessoas boas. E o pior não é isso, perder pessoas boas. O pior é que os ruins que ficam. Porque para eles tá tudo bem, tá tudo bem. Eles não estão vindo aqui por um propósito. Perder as pessoas boas não é o problema. O problema é que os ruins ficam, meu. E é isso que a gente precisa. É porque não estão vindo por um propósito, eles estavam vindo pelo dia. É isso aí. Eu sou um cara que eu sou fã de uma segunda-feira. Eu amo uma segunda-feira. Então vai começar a semana. Eu sou o cara que eu falo, bora pra cima. Quem me acompanha sempre vê lá, bora, uma segunda-feira, uma semana extraordinária, vamos pra cima e tal. Sim. Então assim, eu acho que todo dia é uma chance de oportunidade. E tá nas nossas mãos fazê-la. Eu amo a segunda-feira também. Eu gosto da segunda-feira. No domingo assim eu saio bastante, passeio e tal com a minha família, mas eu gosto da segunda. Eu acho que a segunda-feira é um dia de oportunidade. Então, empreender não é algo fácil, é desafiador mesmo, e dá trabalho mesmo, né? A gente precisa entender isso também. Você tem um negócio que é lucrativo, que dá grana, que é rentável, claro que ele vai dar problema e trabalho, mas quanto mais você entender por que os problemas acontecem, menos problemas você vai ter. Quando você fala esse negócio da trabalho, que vai dar trabalho, é exatamente isso onde a gente entra de novo. Porque assim, vai dar trabalho, o empresário que quer tomar conta de tudo. O Rodrigo até fez um comentário brincando, mas que nem a família fala assim, que quando eu nasci, eu que falei com o médico, deve ter a tesoura que eu mesmo corto, uma amiga aqui, que às vezes quer fazer um monte de coisa e tal. E tem uma das meninas que tá aqui que falou, meu, calma aí, respira aí, não é assim, vamos lá, vamos dividir o negócio. E diante disso, todas as soluções, o cara às vezes tendo pessoas do lado dele direcionando, vai facilitar. Sim. Como é que eu cuido da minha precificação? Cara, a precificação é um negócio que ou ele vai dar muito certo, o cara vai acertar, ou vai dar muito errado. Ou se der errado, vai impactar em toda a operação da empresa. Porque a partir do momento que você não sabe cuidar de uma precificação, que você não sabe fazer uma precificação correta, seja do seu serviço, do seu produto, para baixo, sua margem de contribuição vai ser pequena. Quanto menor sua margem, menos dinheiro você tem para pagar as suas despesas, para pagar os seus custos fixos, variáveis. E isso vai fazer o quê? Vai te sobrar menos dinheiro. Sim. Te sobrando menos dinheiro, automaticamente você começa a entrar na bola de neve. Não sobrou dinheiro esse mês, aí automaticamente a pessoa não tem um fluxo de caixa detalhado, ajustado ali para ele saber quanto que entra, quanto que sai, que dia que tem para pagar, e aí começa aquela forma. E a pessoa é engraçada, a pessoa fala assim, não sobrou dinheiro esse mês, mas mês que vem vai sobrar. Como é que ele sabe? Não faz sentido, né? Para mim não faz sentido. Para mim eu começo a observar o quanto é importante o empresário entender o que é que está acontecendo, por que não deu, né? E o que vai ter que fazer, o que vai ter que mudar para poder dar. Então acho que as pessoas elas acabam sendo motivadas demais sem nada para que comprove. Por isso que eu sou a favor dos dados. Boa. Não, exatamente. Dados eu acho que é... Acho não. O achar eu falo que é igual tentar, né? Se eu dizer pra você. Tenta pegar aqui, ou você pega ou você não pega. Né? Então assim, ele necessariamente precisa de ter os dados. Tem que ter. E ter pessoas do lado dele. Aconteceu uma história comigo bem interessante. Eu trabalhava numa empresa e tinha um determinado produto lá que ele não vendia muito. Mas de um dia pro outro ele começou a vender muito. E aí o dono da empresa passou por mim, na época eu era gerente, né? Ele passou por mim e falou assim, ô Calegari, esse produto tá vendendo muito, né, meu? Eu falei, legal, né? Fiquei feliz, né? Ele falou assim, tá vendendo muito é porque o preço deve estar errado. Ele tinha um sensitivo forte. E quando ele falou isso pra mim, eu falei, pô, não é possível. Esse cara, ao invés de comemorar que a gente tá vendendo, ele tá falando que o preço tá errado. Eu vou olhar. Quando eu fui olhar, a precificação tava realmente errada. E aí eu fui falar pra ele, realmente estava errado. Ele falou, claro que estava errado, começou a vender muito. Então, às vezes até isso, tem um produto que você vende muito na sua empresa, você precisa ir lá analisar se não é um produto de alta escala, se é um produto que de repente não vendia, daqui a pouco está vendendo muito, você precisa entender por que está vendendo. E não é porque o preço está errado só, pode ser que realmente o mercado explodiu naquele tema. Mas se você não souber a precificação, você vai estar sempre às cegas. Então eu tenho vários exemplos que aconteceu comigo, que me faz ter clareza o quanto é importante. Eu já quebrei em 2007, eu montei uma empresa por não ter dados nenhum, por não ter informação, por não ter indicadores, fui pro buraco. Demorou 10 anos para eu recuperar. Então eu falo isso para os empresários, tenha os seus dados nas suas mãos para que você consiga tomar a decisão certa. Exatamente, porque se você não sabe o caminho que você está indo,
qualquer caminho ele serve. É isso, não é verdade? Mas que legal, quando a gente fala isso você fala de precificação, de tudo, volta sempre nisso, né? O cara tá vendendo, e às vezes ele levanta a mão e fala, tô vendendo pra caramba, tô vendendo muito. Só que o vender muito, ele vem o que? Ele acrescenta e cresce o faturamento. Se o cara tá com problema, eu bato nessa tecla porque muitas vezes o problema, ele vai bater, o final dele é a precificação. Com certeza. Porque se ele não sabe analisar a precificação dele, começa a vender muito, gera nele uma alegria de tipo assim, tô vendendo. Nossa, cresceu o faturamento, eu tô vendendo. Mas se ele não tem a precificação, não enxerga, eu tava num cliente, exatamente, eu tô dentro de um cliente e eu falei, cara, como que tá a precificação disso? Porque assim, ele vende no marketplace e tal, e já é uma margem muito alta no marketplace. Então quando a gente vinha pro final, eu tava levando quase 37% do marketplace. E quando a gente olhava o preço final, o preço do produto dele em cada peça deixava R$1,27, R$1,27 de lucro na peça entre o que o marketplace entregava para ele e entre o custo final. Ou seja, de tudo isso, quantas peças ele tinha que vender e o ponto de equilíbrio do canal. Para ele ter o ponto de equilíbrio dele, tinha que vender em média de 2 a 3 mil peças. Que assim, era um pouco até mais complicado de vender. Então quando eu olhei para ele, falei, não, você não pode ir por esse preço. Não, mas se eu mexer... Então ele não aceitou muito isso, quis continuar, agora está ajustando, mas assim, não tem como ser, o preço estar errado e o negócio dar certo. Se o preço está errado, o seu negócio vai porque o cara é vaidoso, ele começa a olhar o faturamento, e ele está numa bicicleta, eu aprendi esse termo acho que em 95, um processo de bicicleta, eu trabalhava numa empresa e o dono falava assim, nós estamos numa bicicleta, se parar de pedalar a gente cai. Então quando você está numa bicicleta, num processo de bicicleta, você está se mantendo em pé porque você está ali tracionando. Só que se der qualquer problema e parar, ainda mais no marketplace, que você depende das redes sociais, você depende você depende daquela outra empresa, você depende de internet, você depende de tantas coisas que foge muito do seu controle. Então, os donos de marketplace têm que conhecer bem também os números deles, né? Eu sempre aconselho o cara que trabalha com marketplace ir para o físico também, ter uma loja dele virtual, vender pela internet através da loja dele, onde a margem é maior. Porque o cara fala assim, o cara sair do marketplace para ir para a loja dele, tudo muda. Ele deixa 35, 37, depende do produto, né? E depende da plataforma, na plataforma. E ele está vendendo um produto que é por barganha. Então quem tem o melhor preço sempre vai vender mais naquele canal. E você precisa ter um produto onde você consiga vender pelo relacionamento. Se você tem relacionamento, você consegue vender mais caro. Então isso é um outro segredo também de um negócio. Verdade. Ainda mais vivendo dentro do que nós estamos vivendo hoje. É muito complicado, porque assim, o marketplace deixa uma margem grande e nisso está impostos. Tem muita coisa que pra gente chegar na nossa lucratividade, cara, é muito difícil você conseguir assemelhar tudo isso, porque você tem impostos para pagar. Se você não tem controle dos seus dados, você não sabe nem quanto você está pagando de imposto. Aconteceu com o seu cliente, que o cara aumentou a alíquota de imposto dele, ele não percebeu, continuou pagando imposto, e cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Foi sumindo. Nós temos um cliente em comum, que estamos fazendo um trabalho lá, vai descer o percentual da alíquota do imposto, vai começar a sobrar mais, teoricamente, dinheiro no caixa, para conseguir nos ajudar a mudar de nível, do jeito que está lá. Então assim, mas ou seja, foi levantada a mão, nós dois estávamos lá dentro. Você trabalhou o processo de venda como conselheiro dentro da empresa que você é lá, você atuou nisso, chegamos lá, olhamos lá, falamos, tá sobrando aqui 6%, cara. Mas num negócio desse, dá para puxar mais. Vamos olhar onde? Teve meses que a alíquota bateu 24%, salvo erro, no imposto. Então quando você não sabe nem quanto você paga de alíquota de imposto, quanto está sendo o seu imposto, quando você está sendo sua despesa, não tem como, você precisa. Você não consegue tomar a decisão certa, né, Danilo? E sem a decisão certa, meu filho, é problema na certa. Então, nós precisamos encorajar, né, os empresários, os gestores a fazer network, a gerir bem o negócio, ser um bom líder e a controlar os dados deles também. Verdade. Eu ia fazer uma pergunta aqui até sobre listar alguns erros comuns e criar uma solução prática para ela. Mas acho que a gente até está falando sobre isso. Erro comum. O cara não sabe a precificação, ele não sabe o fluxo de caixa dele, ele não tem nenhum indicador. Ele não vai em networking, no evento. Quando a gente fala em indicador, não é só financeiro, você tem um indicador de venda. Quanto que eu vendi? Quanto que reteve de tudo que eu orcei? Né? Quantos orçamentos eu fiz e quanto que eu consegui fechar ali, fazer o fechamento daqui. Você analisa dados por quantidade e por valor também, né? Você pode analisar até por produto. Exato, você vai por linha de SKU, né? De cada produto.
Ou seja, você pode analisar de várias formas. Então, quando você tem dados, aí você faz eles relatórios. E quando a gente fala de dados, é financeiro, é dados de vendas, é dados de marketing, de marketing, tudo. Quantas pessoas eu engajei, quanto eu não engajei, quem assistiu, quem não viu. Quantas curtidas está dando, quanto não está dando. Por que esse vídeo eu posto dá mais curtida, esse dá menos. É melhor colocar foto, é melhor colocar vídeo. Tudo você precisa ter dados, né? Sem dados... Te ajuda a tomar decisões. Pra mim, um empresário sem dados é um cara que entrou no avião, o avião decolou e não sabe onde tá indo. E agora, ponto. O fim disso, bom, caiu. Uma hora acaba a gasolina, né? É verdade. Então, mas muito interessante, acho que todos esses assuntos nós vamos trazer muito mais aí. Que legal. Tô feliz em estar aqui. Já conta pro pessoal o que vai acontecer às segundas 7h55 da manhã. Bora, vamos contar. Bora. Novidade aí. Todas as segundas 7h55 da manhã, mais ou menos isso. 7h57 da manhã. Nós vamos ter um bate-papo. Não vou dar um nome ainda, porque o nome pelo menos vai ficar em sigilo, em segredo aí. O nome vai ficar. Mas às segundas-feiras, às 7h57 da manhã, nós vamos ter um bate-papo trazendo tudo sobre tanto vendas, liderança, finanças, mas também assuntos para ajudar os seus negócios a alavancar. Então, cada segunda nós vamos trazer um tema. É isso aí. Vamos falar de metas, vamos falar de como você cuidar dos problemas dentro da sua empresa, dos colaboradores, como você fazer tudo isso que nós falamos. Nós vamos começar a trazer isso para você todas as segundas-feiras às 7h57. Então aguarde aí para tudo isso. Não vejo a hora. A primeira segunda-feira já é a próxima? Já tem uma data? Não sei, já tem? Não tem data ainda não, mas... Então vamos se eu falar para uma pessoa, ela bota a data. Esse podcast meu, Rodrigo, é nosso, né? Não estamos em salas separadas, mas é nossa sala. Eu falei aqui que vai daqui a pouco. Extensão, né? Dos nossos negócios, né? Dos negócios. Então, assim, surgiu, já vem vindo nas conversas e hoje as coisas aconteceram. Nós vendo as coisas aconteceram. Esses dias eu postei algo que, assim, de repente você começa a enxergar as coisas acontecendo, que quando de repente lá atrás era, quem sabe, um dia. Então, esses dias vem chegando e a gente vai só agradecer. Tudo é gratidão. Tem um processo de plantio, né? Vocês plantaram muito as meninas, a Camila... as duas Camila, né? Foi a Camila com K, né? Camila com K, Camila com C. Falou, vamos fazer, já foi, juntou. E é isso, acho que você ter pessoas que trabalham com você, que estão engajadas com o projeto, é isso, né? Não dá pra fazer tudo sozinho. Como que a gente ia parar pra fazer tudo isso daqui? Eu cheguei agora de Garatá, vim voando pra poder me encontrar com você. O dia inteiro em reunião, tava em reunião até 6 horas. O dia todo em reunião. Então, assim, se não é o time, se não são as pessoas que trabalham com a gente, como que a gente conseguiria fazer o que a gente faz? É verdade. Então, nós precisamos ter gratidão, né, pelas pessoas. Verdade. Para não estender, nós vamos já para casa, mas para a gente encerrar, eu queria saber um pouco mais, a gente falar sobre empresa e família. O equilíbrio, né, o desafio deste equilíbrio, né, que a gente já começou um pouquinho falando com a CEO, foi muito bom que nos trouxe esses insights, mas a gente enfrenta um grande desafio no nosso dia a dia para equilibrar a dedicação com a família, a trajetória nossa das empresas, de tudo. Mas me diga um pouco mais, como você lidou com isso? Porque assim, quando você começou lá em 2019, você já vinha de uma empresa que você sábado e domingo você estava em casa? Estava em casa. Eu ia lá quando eu queria, por exemplo, no sábado, mas era folga. Era folga. E de repente, quando a gente vem pro nosso, sábado e domingo no começo, a gente tá... Que isso mesmo? Eu não sei o que é um folgar, não sabe? Na verdade, eu não sei ultimamente o que é dormir 6 horas por noite. Mas assim, como que você coloca esse equilíbrio, assim, você conseguiu colocar esse equilíbrio? Eu tenho uma frase no meu escritório que eu falo, e você conhece bem, né? Que é que nós precisamos ter equilíbrio na vida profissional, espiritual e familiar. Eu acho que toda pessoa que não consegue ter equilíbrio, ela tem um problema, né? Viciada, ela tem um outro problema. Workaholic seria um vício? Eu não sei, porque eu acho que eu sou. Por isso que eu me preocupei com isso. Será que eu sou viciado em trabalho? Mas o que eu digo assim, todo excesso ele vai trazer algum dano colateral, né? Tudo que você fizer em excesso, se você passear em excesso, se você viajar em excesso, se você comer em excesso, se você dormir em excesso, tudo que você fizer em excesso, você vai ter um dano lateral. Tanto é que a própria Bíblia fala sobre o pecado, que é demais, tudo no caso demais. A gula e coisa é demais. Então você sempre vai ter um dano. Eu acredito que o maior termômetro precisa ser sua mente. Você precisa reconhecer quando as coisas não estão dando certo, né? Por exemplo, eu sempre tenho um momento de qualidade com a minha família e tal, mas eu descobri esse ano que talvez se eu dedicar mais tempo com eles, por exemplo, na viagem, eu por várias vezes saí, não sei se você percebeu, eu deixei meu celular dentro da casa. E não era medo de perder, medo de cair, não era nada disso, eu queria ficar livre daquilo.
Eu chego em casa e tentado deixar meu celular longe. Eu já não durmo mais com o celular na cabeceira na cama. Tô fazendo isso. Eu já estou deixando mais distante. Talvez não tão distante como poderia ser, mas já fica distante. Eu já não alcanço com o braço, eu tenho que levantar e buscar. Então eu acho que nós precisamos fazer autoanálise diariamente. Eu tenho buscado o equilíbrio olhando para mim e conversando com a minha família. Então tem semana, por exemplo, que a minha esposa me manda uma mensagem e fala: cara, eu acho que tá demais, não tá? Você não acha que tá demais? Daí eu falo: tá. É reconhecer. Eu acho que o que as pessoas não fazem é reconhecer que elas precisam de ajuda. Sim. E às vezes precisa de ajuda de alguém que trabalha com a gente, com o time, precisa da ajuda de um amigo, precisa da ajuda da esposa. Eu acho que o equilíbrio ele faz parte do sucesso. Uma pessoa nunca vai ter sucesso se ela não tiver equilíbrio. Porque o equilíbrio faz parte do sucesso, né? Não tem como você... por exemplo, se eu só vou à igreja eu tenho um problema, mas se eu não vou à igreja eu tenho um problema. Se eu só trabalho eu tenho um problema, mas se eu não trabalho eu tenho um problema. Então equilibrar os pratos tem muito a ver com o resultado, né? E eu tenho feito análise mesmo, Esse seria seu conselho então que você daria para uma pessoa que hoje está nesse dilema agora? Seria esse conselho? O conselho que eu daria conciliar essas duas coisas. Primeiro, peça ajuda. Entenda que você não é bom. Pegue tudo aquilo que você está fazendo que qualquer pessoa faria melhor que você e passa para outra pessoa, pô. Não faz sentido. É que tem hora que a gente quer fazer um troço que a gente não é bom na parada. Então assim, pega tudo aquilo que eu falei hoje para o empresário. Falei: viu, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você não contrata um motorista? Já que você tem que andar tanto na rua. Quando eu tenho um evento que é muito distante, eu trago um motorista para dirigir para mim. Porque eu preciso ter equilíbrio. Então, pegue qualquer coisa, uma coisa que você faz que outra pessoa faria, entrega na mão dessa pessoa. Você vai ter mais tranquilidade, mais paz, o resultado vai ser melhor e você vai ser mais... Isso entra um pouco na gestão de tempo. Opa! Totalmente, né? Você nunca vai ver uma pessoa bem-sucedida que não tem tempo para tomar um cafezinho com um parceiro. Entendeu? Hoje o cara me ligou e falou assim: eu sei que você está enrolado. Eu falei: não use esse termo, eu não estou enrolado. Eu tenho uma agenda comprometida até sexta-feira, mas eu não estou enrolado não. Eu tenho uma agenda, estou enrolado, tenho compromisso. A agenda ela ajuda muito. Eu era mais assim, perdido. Quando eu lembrava, eu já estava em uma outra coisa, mas eu dei esse passo. Mas eu coloquei a agenda para funcionar porque um dia eu marquei 2 compromissos. Eu marquei um evento num lugar e outro evento em outro lugar. E aí o cara me ligou e falou: cadê você? Eu falei: pai da glória. Aí eu comecei a usar a agenda. Falou: então, não tem como ser 2. Né? Entendi de tudo, mas não dá. Então eu fiz uma escolha. Eu tive algo semelhante. Eu estava num cliente de São Paulo. E aí o telefone tocou. Eu tinha um call com outro, porque eu tinha ficado de alinhar algumas coisas com ele. E ele me chamou e tal. Eu falei: cara, a hora que eu vi, falei: marquei os 2 no mesmo horário. Não vai dar. E aí fica aquele clima chato, né? De incompetência, né? Você é incompetente, cara. Como é que você marca 2 compromissos na memória? Foi o que eu senti. Eu sou maluco. Quer dizer que alguma coisa está saindo fora do controle, né? Então eu tenho analisado muito, porque a gente precisa de saúde mental, né? Cara, surreal. Acho que tudo isso nos trouxe hoje uma aula explicando sobre network, negócios, vendas e conciliar as famílias. Sim. Acho que tudo isso hoje foi sensacional para nós. Diante disso, como que as pessoas podem encontrar e participar dos seus eventos, meu? Pode me encontrar através do @RodrigoCalegari.oficial. Calegari com 2 L's. Rodrigo Calegari. Rodrigo Calegari com 2 L. Oficial. Gente, já vai pra noite também, então por isso... Rodrigo Calegari.oficial é a forma como você consegue me encontrar. Tanto no Instagram, no Facebook. Nosso site é www.calegariassociados.com.br. Também deixamos muito conteúdo lá. E o que precisar é só me chamar através do Instagram que eu mesmo respondo. Sensacional, acho que até nisso. Rodrigo Calegari com 2 L's. Isso, oficial. Ponto oficial. É que é Danilo Teles com 2 L's, ponto oficial. Caramba, hein? Agora que você falando isso me deu um insight. Acho que o mundo nos fez se encontrar com os L's. Tá, então bora lá. Cara, eu queria agradecer imensamente. Não sei quantas horas nós falamos aí, mas não foi a primeira de muitas. Sim. Primeiro episódio do WCast. E eu queria te agradecer imensamente por esse bate-papo incrível e obrigado por estar aqui hoje, aceitar esse convite de ser o cara que falou vamos fazer, aceitou e falou vamos estar junto. Eu acredito que isso é só o começo de muitas coisas. Como não vai ter o último, eu vou ser consagrado primeiro sempre. Faltando uma vantagem. Ninguém vai ganhar de mim, que eu sou o primeiro, não vai ter o último. Eu também quero te agradecer, parabenizar mais uma vez a iniciativa. Eu acho que de tantas coisas que a gente tem feito, talvez essa é a que a gente mais vai poder contribuir
para o crescimento das pessoas. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo seu time, pelo esforço que as Camilas tiveram para poder fazer isso acontecer. Eu acredito que não foi fácil, né? Eu creio que não foi fácil. A Débora, minha linda, a Débora, aqui só fazendo uma sua filhota ali só no esquema. Mas eu acredito que isso realmente é entregar valor para as pessoas. Ter um canal onde você entregue conteúdo, valor. Parabéns pela iniciativa. Deus que abençoe e recompense aí. Amém, meu amigo. Muito obrigado, não é nossa. E como nós dissemos, vem coisa nova aí. Não sei se nessa segunda, mas nas próximas. Fique ligado para os próximos episódios. Uma gratidão imensa por todos que assistiram. Já clica aí em inscrever, né? É isso aí. Se inscreva no canal para vocês não perderem. Vai vir muito mais coisas. Gratidão ao Lúcio pelas canecas da Palace. Foi muito bom. Tomamos a nossa aguinha com gás aqui. A água com gás. Né? Mas foi muito bom estar com vocês. Obrigado para todo mundo. Gratidão e até o próximo episódio. Até o próximo e vamos junto. Tamo junto.